voltando ao tema aí da embriaguez, eu acho que todos nós sabemos que a embriaguez, principalmente a embriaguez ao volante, é uma questão social, é um mal que hoje aflige a nossa sociedade, uma vez que vidas são perdidas todos os dias. E o STJ, como Tribunal Cidadão, acho que estava na hora de começar a endurecer um pouco o jogo para quem, infelizmente, pratica, ainda que não intencionalmente, esse tipo de situação, ou seja, transgride uma regra de trânsito, quando ele, através desse julgado que o doutor Carlos nos mostrou, ele assume a questão da presunção relativa, ou seja, muda o jogo na medida em que o segurado é quem tem que provar que não estava embriagado, ou que o sinistro se deu não por conta da embriaguez, né? Na medida em que o STJ ele estende essa culpa a terceiros, tá? E tem um outro ponto, doutor, que eu acho também extremamente perigoso e é novo, a meu ver, que é a questão, no mesmo julgado, onde a situação fática foi um acidente de trânsito, onde o sujeito embriagado, de novo, né, lembrando que estamos falando de seguro alto, tá? O sujeito embriagado ele atropelou um motociclista que veio a falecer. A família desse motociclista ajuizou uma ação, salvo engano, no Espírito Santo, né? Isso aí. E o Tribunal do Espírito Santo condenou o segurado a pagar R$80 mil de indenização por dano moral, porém, julgou improcedente a ação em relação à seguradora, afastando o pagamento pela seguradora do RCF do RC facultativo. Na medida em que a Justiça reconheceu que o segurado agiu com culpa por estar embriagado, então excluiu a obrigação da seguradora de pagar o RC. Mas aí vem uma questão que eu me sinto obrigado a perguntar, porque se o RC é um seguro, uma cobertura, na verdade, estipulada em favor de terceiros, não teria a seguradora que pagar, nesse caso? Essa discussão de estipulação de favor terceiro ou não realmente bastante calorosa. Eu acho que boa parte dos senhores conhece o precedente da ministra Nancy Andrighi, que ela textualmente considera o contrato de seguro uma estipulação em favor do terceiro. Sobretudo, à época, e foi o do fundamento dela fazer essa abordagem, para poder garantir a ação direta da vítima contra a seguradora ou imposição solitária da seguradora, hoje, como todos os senhores sabem, reconhecido pelo repetitivo, com a necessidade de participação do segurado. Mas hoje me parece que com a independência da conceituação doutrinária da existência ou não de estipulação em favor do terceiro seguro de responsabilidade civil, mas há hoje, ao meu ver, uma estabilidade na segurança de que o contrato de seguro ele manter-se-á rígido desde que seguro de responsabilidade civil, desde que o segurado tenha cumprido infielmente, integralmente, as suas obrigações contratuais e legais, em todos os momentos, seja aquela fase pré-contratual, de apresentação de proposta, declaração de risco, seja durante a fase contratual, pagamento de prêmio e, claro, naturalmente, também na fase de produção do sinistro. O repetitivo do ministro Salomão, inclusive, ele chega a ser explícito nas considerações de voto, quando ele fundamenta não só o cabimento da ação direta, mas a necessidade da permanência do segurado, que ele diz de forma explícita que o segurado precisa participar não apenas para poder averiguar a efetiva culpa do acidente, eventualmente não está causando, e ele diz isso, eventualmente não está indenizando a vítima, que teria sido a própria causadora, ou seja, examinando a responsabilidade extracontratual, mas também examinar o próprio contrato de seguro. E ele fala textualmente se há garantia decorrente
se não houve alguma exclusão de garantia, por exemplo, e ele cita a própria embriaguez. Então, hoje, acho que é absolutamente tranquilo de que a garantia não goza de uma autonomia, ela, ou seja, independente do desenvolvimento do contrato, a terceiro vítima terá direito à indenização, desde que o contrato ele tenha se mantido rígido, cumprido as obrigações adequadas, sem nenhum tipo de incidente. Acredito que é isso o questionamento. Perfeito. Uma outra questão, observação que eu gostaria de fazer a respeito do IAC, que trata da prescrição de 1 ano. O Dr. Carlos Harten aqui citou o caso fático, que é a Apólice 40 da Aliança do Brasil. Aí eu pergunto, supondo que o STF mude o jogo e realmente reconheça que a prescrição será de 1 ano para toda e qualquer demanda em relação a segurado e seguradora, como ficam esses segurados que eventualmente tiveram o seu direito não reconhecido no passado, com esse novo posicionamento do STJ? É a pergunta que me faz dizer, como na apresentação, da minha preocupação com esse cenário, porque vai embolar todo o meio de campo e vai trazer uma série de incertezas. A primeira, a gente sabe que o mercado segurador ele precisa de uma grande previsibilidade e também do destino das suas próprias provisões. Então, o prazo prescricional de 1 ano, ele, entre outras coisas, ele permite liberar eventuais garantias feitas para aquelas apólices que já têm sido extinta a vigência e tudo mais. A gente pensar em alongar o prazo prescricional para 3, 5, 10 anos, como foi alguns dos julgados, com 4 ministros da atual composição da segunda sessão, entendendo que o que extrapola a literalidade da cobrança securitária pode virar o prazo de 4 anos, é praticamente eternizar a obrigação securitária, com impacto determinante e absolutamente incerto dentro das reservas da companhia. Então, isso é um temor e preocupação muito grande. Ao lado disto, há os processos em curso, que já tiveram decisões propostas por interpretação consolidada em súmula do STJ e que podem, de repente, ter uma reviravolta, trazendo grande insegurança para todo o mercado. Para os casos já julgados e transitados julgados, esse me parece que é mais simples, que não haverá muito o que fazer. Pelo menos para fins de RDR é explícito, e acredito que é a mesma interpretação do IAC, não caberia, por exemplo, ação rescisória. E o STJ, desde o Código anterior, já pacificou o entendimento de que não cabe uma rescisória para rediscutir um determinado processo, que, em virtude de fundamento de mudança de interpretação ainda que do próprio STJ. Então, não é erro jurisprudencial, não é erro de aplicação literal de lei, que é um dos fundamentos para a rescisória, uma má interpretação, uma interpretação superada. Então, os casos já transitados julgados, ao meu ver, pode passar, eventualmente, uma sensação de injustiça, de um desconforto das partes, mas ele não haveria possibilidade de haver uma reabertura. Então, não sei se é esse o ponto, mas essa é a razão da minha absoluta preocupação com, vamos assim dizer, com essa prorrogação desse tema. Quando a gente achou que tem um tema que estava resolvido, que é o tema de prescrição, a gente encontra aí uma rescisória dele para poder rediscutir. Perfeito.